Obrigado, Peruca. Continua aqui comigo pelo seguinte. Atenção, Brasil. Novas informações importantes sobre a chacina aqui da Grande São Paulo. Chacina que terminou com 19 mortos. Nós temos a informação direto das pessoas envolvidas no inquérito que investiga toda essa matança, que o soldado da rota Fabrício Eleutério mentiu em depoimento. Mentiu por quê? Cadê o Peruca? O Peruca está por dentro dessa história também. A informação que eu tenho é que o Fabrício da rota, quando foi perguntado pela primeira vez pela Delegacia de Homicídios aqui em São Paulo, disse que na noite da chacina ele tinha saído com a noiva, compraram uma pizza congelada e comeram essa pizza em casa, naquela noite em que a chacina aconteceu. Só que depois os policiais da Corregedoria da PM de São Paulo fizeram a mesma pergunta: ô Fabrício, ô policial, onde o senhor estava na noite da chacina? E ele disse então que naquela noite tinha pedido uma pizza com a noiva em casa, que a pizza foi entregue por um motoqueiro da pizzaria, ele deu o nome da pizzaria, telefone da pizzaria e o nome do entregador. Portanto, por que ele contou uma versão para a Polícia Civil e uma outra versão para a Polícia Militar? O nosso Peruca tem outras informações. A polícia tem certeza que ele tem envolvimento nesse crime, né, Peruca? Olha, viu, Bate, a polícia tem sim essa certeza por conta dessa contradição, porque ele contou uma história, depois contou outra, e a polícia, né, pressionou ele porque a polícia queria o telefone dessa pizzaria e também queria ouvir o entregador, porque ele contou para os policiais o seguinte: olha, foi eu quem fui lá atender a porta quando o entregador veio trazer a pizza pra gente. Resumindo, o policial não soube explicar qual era a pizzaria e muito menos soube dizer para a polícia as características do entregador. Então, para a polícia, esta mentira deixa claro que ele tem sim uma participação, que ele pode ter, a polícia acredita que ele tenha já, na verdade, essa participação nessa chacina, viu, Bate? Duas informações que são importantes também, ô Bruno, que é o seguinte: primeiro, a testemunha afirma categoricamente que reconhece, está lá no inquérito, a testemunha reconhece o policial de número 3, que era o Fabrício, de participação, com certeza absoluta. E segundo, o carro prata que foi visto nos ataques de Osasco também foi visto por uma testemunha em Barueri, no local do ataque. Portanto, cada vez mais a polícia vai se fechando o cerco para tentar entender exatamente o que aconteceu nessa matança toda e quantos policiais participaram dessa história, tanto no município de Osasco quanto em Barueri, ou se todos que atuaram em Osasco atuaram em Barueri e vice-versa. Daqui a pouco eu volto com o Peruca, que vai nos trazer novas informações. Um motorista atropela um marinheiro e é morto a tiros por um fuzileiro da Marinha. Felipe, de 21 anos, estava com a irmã no carro, ele perdeu o controle da direção e atropelou o batedor que fazia escolta de um caminhão das Forças Armadas. Um dos fuzileiros atirou em Felipe dentro do carro. Me dá a imagem, por favor, que chegou agora. Ao saber da morte do marido, a esposa de Felipe desmaia, hein? Abre o áudio. Olha a violência. A irmã que estava no carro não se feriu, foi internada em estado de choque. Você vai vendo comigo as imagens que vão sendo geradas direto do local da tragédia. Um militar atropelado teve ferimentos leves. O fuzileiro que atirou não foi preso. Veja comigo novos detalhes na reportagem. Parentes e amigos do motorista se revoltaram contra os militares no local do acidente. Felipe Jordão da Silva Ferreira, de 21 anos, estava nesse carro com a irmã. Ao fazer uma curva, ele atropelou um dos batedores da Marinha que faziam a segurança desse caminhão das Forças Armadas. Eles fizeram foi isso aqui, ó. Eles vieram correndo atrás do garoto, correndo, entendeu? Na certa, ele fechou o garoto, deu uma fechada no garoto, o garoto bateu com o carro, eles foram alvejar o garoto. Mataram o dentro do carro. O fuzileiro que atirou vai responder o inquérito em liberdade. Ele foi ouvido, mas o conteúdo do depoimento não foi revelado. Já a vítima não tinha passagem pela polícia e era muito querida pelos vizinhos. Felipe era cobrador de uma van de transporte alternativo. A mulher dele se desesperou quando soube da notícia. Calma, irmã, calma, irmã. Sai pra lá. Leva ela pra lá, leva ela pra lá. A divisão de homicídios veio até o hospital para ouvir a irmã da vítima, que entrou em estado de choque e foi internada. Os agentes também estão em busca
de imagens de câmeras de vigilância que possam ajudar a esclarecer o que aconteceu. Os policiais querem saber se houve uma execução ou se o militar agiu em legítima defesa. O militar atropelado foi socorrido e trazido para o mesmo hospital e teve apenas ferimentos leves. Quando deixou a unidade, a irmã do motorista baleado desabafou. Ele tentou fugir, alguma coisa? Não, ele não tentou fugir não, ele estava em alta velocidade, entendeu? Tava com um pouco de sono, queria parar, não queria atropelar o cara. Mas depois ele levou o tiro, foi muito rápido. Que tristeza, não? Olha, quando Rita olha para o novo vizinho Cícero, ela diz ter sido amor à primeira vista. Cícero é daqueles que não gostam de falar do passado, ele acaba de chegar no Distrito Federal, estava fugindo do Ceará. O Cícero, mal podia imaginar ela, é acusado de homicídio. Mesmo assim, a Rita se casa com o rapaz e tem 3 filhos. Mas tem uma coisa que sempre era motivo de briga entre o casal. A vaidade de Rita. Isso provocava muitos ciúmes no Cícero. Até que um dia eles se separam, Rita muda para uma outra casa na mesma rua. 1 ano depois, o Cícero descobre que Rita estava namorando um rapaz. E é naquele momento que ela descobre o novo relacionamento que ele decide fazer uma vingança. A Rita volta de uma festa, quando chega em casa, quem é que estava lá? O Cícero. Mostra a imagem do Cícero, por favor. Que tinha invadido o local. Ele quer reatar o relacionamento, Rita nega e diz o seguinte: Cícero, segue tua vida, eu já estou namorando. Os dois discutem e ele termina a situação de uma maneira trágica. Essas fotos são do último aniversário de Rita de Cássia. Ela havia acabado de comemorar 27 anos quando foi assassinada. O acusado pelo crime é o ex-marido dela, com quem foi casada por 12 anos. Ele é considerado foragido da justiça. Segundo a família de Rita, ela e o marido brigavam bastante. Cícero era muito ciumento e, quando bebia, agredia a esposa. Ele também não queria trabalhar para sustentar a família. Rita, então, decidiu terminar o casamento. Ela alugou outra casa aqui na rua e foi morar com os filhos. Cícero foi contra a separação. Ele dizia: Rita, se você não ficar comigo, não vai ficar com mais ninguém. Mesmo morando em casas diferentes há 1 ano, Rita e Cícero se viam por causa dos filhos. Eles sempre se encontravam em festas da família. Nesses encontros, Cícero aproveitava para tentar reatar o casamento, mas Rita não queria mais se relacionar com ele. Nos últimos dias, Cícero soube que a ex-mulher estava namorando. A partir daí, as ameaças voltaram. Aí ele falava que não ligava, né? Mas pelas brigas, pelas coisas que ele falava, quando começava a discutir, a gente percebia, né? Que era por ciúme. Aí por aí eu já sabia, né? Porque é porque ela estava namorando e que ele não aceitava, né? Separação foi perturbado, eles brigavam do mesmo jeito. Quando um ia na casa do outro, ele ia lá, brigava com ela do mesmo jeito. Há 1 semana ele bateu nela, bateu nos filhos, que tem até o vergão nas costas de um dos meninos até hoje. Aí ela foi para Brasília registrar a ocorrência e a polícia estava de greve, aí ela voltou para cá. Foi o erro dela ter voltado para cá. Nós perguntou o que foi, ela disse que ele tinha batido nela, jogado ela em riba de uma cerca de arame. E ele tava bêbado, drogado, sei lá, ele tava alguma coisa ele tinha usado aquele dia. Na noite do crime, Rita saiu para ir a um aniversário. Ela deixou os filhos em casa dormindo. Cícero soube que ela havia saído. Veio até aqui, tirou as crianças e ficou lá dentro sozinho, aguardando ela voltar. Quando Rita chegou, já na madrugada, eles começaram a discutir. Discutiram por mais de meia hora. Os vizinhos ouviram toda a gritaria, mas não quiseram se meter na briga. Até que Cícero ameaçou matá-la com uma faca. Rita, então, saiu correndo, aqui pela rua, atrás de ajuda. Rita correu mais de 200 metros até pedir ajuda aos vizinhos que moram nessa casa. Mas não deu tempo de ninguém aparecer. Cícero matou a esposa aqui mesmo e depois fugiu, mato adentro. Quando nós saímos fora, só encontramos ela caída. Diz que antes dele matar ela, ela sofreu demais, porque ele bateu nela lá, tudo, os vizinhos escutou tudo. Clarice ainda tentou alertar a irmã sobre o ex-marido, mas ela não deu importância. Como eu tinha notado que ele já não estava normal, né? Eu liguei para ela e falei: Rita, minha filha, toma cuidado porque o pai de seus filhos está atrás de você e ele não está muito bom.
E ela, tá, minha filha, porque ela sempre foi calma, sabe, tranquila. Não, minha filha, se preocupa não, tá tudo tranquilo. Rita chegou a prestar queixa contra o marido em 2012 e 2013, mas desistiu do processo. A polícia ofereceu a ela medidas protetivas e um abrigo. Eles brigavam demais, mas e ela também não acreditava que ele tinha coragem de matar ela, não. O irmão dela sempre desconfiou do jeito do cunhado. Chegou do Ceará do nada. Nós nem conhecíamos esse pessoal. Chegou a turma toda. Aí ela já quis namorar com ele. E eu, como meu pai tinha morrido, eu cuidava delas, eu era contra. Não queria, eu falei, nós não sabemos nem o que eles fez por lá. Chegar todo mundo assim. E aí, mas ela não me ouviu, não. Sempre encontrando escondido, tudo aí. Até a vez que ele bateu nela uma vez, eu morava ali numa casinha ali. E ela correu lá para casa e pediu para mudar para lá. Foi quando eu falei, não, você pode mudar para cá. Aí ela mudou, quando foi de noite, ela ia passando na rua, quando ele chamou ela. E aí eu fui lá buscar ela, foi da vez que nós brigou. Segundo o delegado, Cícero chegou a contratar um advogado para defendê-lo, mas não pagou os honorários e teve a causa abandonada. A polícia acredita que ele possa ter voltado para a cidade natal, Juazeiro, no Ceará. Lá, Cícero teria passagem pela polícia por tentativa de homicídio. As investigações já foram concluídas, mandado de prisão já foi expedido. Hoje ele é um foragido da justiça. Que ele pague pelo que ele fez. Porque ele acabou com a vida nossa, moço. Nós não dormimos mais direito, nós só sofremos, nós vemos a foto dela. Para nós, acabou. Olha, já me dá essa imagem de hoje gravada pelo helicóptero da Record. Você vai vendo um acidente gravíssimo em São Paulo. Um acidente com grandes proporções. Um motorista em alta velocidade perdeu o controle, bateu num poste na marginal do Rio Tietê, a maior via expressa da cidade de São Paulo. Dentro desse carro, que ficou completamente retorcido, estavam 9 amigos, todos tinham por volta de 20 anos de idade. Os meninos estavam saindo de um baile funk. Ray Anderson, o dono do carro, e os amigos Nicolas e Vinícius morreram no local. Ray Anderson já era pai, tinha um filho de 3 anos de idade. 4 outros passageiros foram levados para o hospital, 2 que não se feriram. Não souberam explicar para a polícia exatamente o que aconteceu ou não disseram quem estava dirigindo. Veja comigo. O carro ficou completamente destruído por conta da força do impacto. E o poste da rede de energia elétrica comprometido, condenado. Ele não foi retirado imediatamente para que não caísse aqui na calçada. Os bombeiros foram acionados e conseguiram salvar 6 pessoas que estavam no carro. Eles tiveram muito trabalho para retirar as vítimas por causa dos estragos no veículo. Do alto dava para ver as marcas dos pneus. Nesse momento, a mãe de uma das pessoas que morreram nesse acidente acaba de chegar aqui no local da batida. Ela deseja reconhecer o corpo. Dona Elizabeth é mãe do Nicolas de Oliveira Bezerra, de 21 anos. Ele saiu para ir. Ele saiu para ir no samba com os amigos dele. Foram chamar para ele ir até um samba. E ele não queria ir. Ele não queria. O Nicolas e mais 2 amigos morreram no local. Vinícius Souza da Silva e Ray Anderson de Andrade Menezes, os 2 com 23 anos. Eram o motorista, o passageiro da frente e o terceiro era um dos 7 que estavam atrás. 4 jovens foram levados para hospitais da região e 2 não se feriram. Eles não quiseram dar entrevista. Ficaram no lugar da batida até a chegada da polícia. Disseram não se lembrar direito do que aconteceu. O carro bateu às 4h20 da manhã, em frente a um supermercado na Marginal Tietê, sentido Castelo Branco, onde a velocidade máxima é de 50 km por hora. Os ocupantes do carro, superlotado, moravam na mesma região, na zona leste de São Paulo, na Vila Carrão. Eles teriam saído de um baile funk no Parque Novo Mundo, perto do local do acidente, e iriam para uma outra festa. Ray Anderson, também conhecido por Dudu, pai de um garotinho de 3 anos, era o dono do carro. O padrasto dele foi até o local e ficou impressionado com o que viu.
Quando ele sai, fala que vai por causa de algum amigo, né? Mas não dá para saber para onde que eles iam realmente. A polícia depende do resultado da perícia para saber o que provocou o acidente. Olha, minha gente, amiga, eu acabo de receber uma nova informação sobre a morte do Cristiano Araújo. Imaginem só, 4 dias antes da tragédia, 4 dias antes do Ronaldo perder o controle do carro e bater, provocando a morte do Cristiano Araújo e da Lana, o Departamento de Trânsito do Estado de Goiás registrou uma multa no carro particular do motorista Ronaldo, que é um Honda Civic, 4 dias antes, por o passageiro que estava no banco da frente não estava usando o cinto de segurança. E o Ronaldo foi autuado, então, 4 dias antes da morte do Cristiano Araújo. Uma coincidência da vida, porque 4 dias depois, naquele mesmo carro, exatamente pelo mesmo motivo, morreria Cristiano Araújo, pela falta do cinto de segurança. Portanto, o Ronaldo, como motorista, pelo jeito não se importava muito, até por um descuido, como muitos brasileiros têm, não é só coisa dele, não, infelizmente muitos brasileiros têm, de desprezarem o cinto de segurança, especialmente para os passageiros que estão no banco de trás. 4 dias antes, portanto, ele sofreu essa multa. Essa semana, o motorista do Cristiano Araújo foi indiciado pelas mortes do cantor e da namorada Lana. Havia uma discussão, uma polêmica. Ele deveria ser processado por homicídio culposo, ou seja, ele não teve a intenção de provocar as mortes, ou por homicídio doloso, com dolo, ele teve a intenção de provocar tudo isso. Veja os detalhes nesta reportagem agora. E quando eu te pegar, você vai ficar louca. O inquérito foi concluído 78 dias depois do acidente. Para o delegado que comandou as investigações, a morte de Cristiano Araújo e Alana Moraes foi resultado da imprudência e da negligência do motorista Ronaldo Miranda. Perícias realizadas no local do acidente e nas rodas do carro do cantor foram essenciais para a investigação. O perito que esteve no local confirmou que Ronaldo estava acima do limite de velocidade permitido quando perdeu o controle do carro e que no momento em que o veículo bateu na calha de escoamento de água no canteiro central da BR-153, a velocidade era de aproximadamente 120 km por hora. Laudo emitido pela fabricante do carro mostra que o veículo estava a quase 180 km por hora 5 segundos antes do acidente. No momento do impacto, que causou o acionamento dos airbags, a velocidade se aproximava dos 120 km por hora. Para o perito que realizou esse estudo, se a velocidade permitida na rodovia estivesse sendo respeitada, o desfecho do acidente poderia ter sido outro. Talvez não evitado, talvez diminuído a intensidade dos danos, né? E as consequências o resultado final. Os laudos periciais mostraram também que a roda traseira direita do carro, que não era original de fábrica, tinha 10 marcas de solda. Além disso, o pneu estava com baixa calibragem. Ronaldo disse nessa entrevista exclusiva para o apresentador do Domingo Show, Geraldo Luiz, que escutou um estouro do pneu traseiro direito do carro, segundos antes do acidente. Mas, de acordo com a perita, o pneu não estourou. Nos depoimentos prestados por testemunhas e pelo próprio Ronaldo, a polícia chegou à conclusão de que ele foi o responsável por colocar as rodas avariadas no carro, mesmo tendo a autorização de Cristiano Araújo. Por todos esses motivos, Ronaldo foi indiciado por duplo homicídio culposo, quando não há a intenção de matar. O inquérito foi encaminhado para o Ministério Público, que vai decidir se vai ou não oferecer denúncia contra ele. Uma reportagem também de hoje, um avião usado na produção de um filme de Tom Cruise caiu na Colômbia. 2 pessoas morreram e uma ficou ferida. Veja comigo. O avião usado na produção do filme caiu em San Pedro de los Milagros, na Colômbia. Entre os mortos está o piloto Alan Perrin. O nome da outra vítima fatal ainda é desconhecido. O sobrevivente não teve o estado de saúde divulgado. Os 3 faziam parte da equipe de produção do filme Mena. Tom Cruise, que está em Medellín desde o dia 19 de agosto, não estava na aeronave. No longa-metragem, que é gravado na Colômbia, o ator norte-americano interpreta o piloto de um traficante. A Universal Pictures enviou um comunicado lamentando o acidente. Não há informações até o momento sobre o que pode ter causado a queda do avião.
Que tristeza. Olha, eu quero lembrar vocês de todo o Brasil e também da Record Internacional, todo dia, 6 da manhã para São Paulo. Mas coloquem um despertador mesmo, hein? Senão eu passo mal. 6 da manhã, liguem a televisão já na Record. 6 da manhã em ponto para São Paulo, 6h30 para todo o Brasil. É o nosso Balanço Geral Manhã, que vai até às 7h30 para todo o Brasil. E depois das 7h30 às 9h a gente segue para todo o estado de São Paulo, para alguns outros estados e na Record Europa. 6 da manhã, coloquem o despertador. 2 jovens são flagrados pelados dentro de um carro com uma menina de 12 anos. Na delegacia, Benedito, de 19, e Josiel, de 25, tentaram enganar os policiais, dizendo que não sabiam que a menina era menor. Me dá a imagem, por favor. Me dá a imagem, por favor. Abre o áudio aí. São esses daí que estavam no carro. Você também está envolvido no estupro dessa menor? Tu também não sabia que ela tinha só 12 anos, não? 12 anos de idade a menina, o rapaz 25, hein? E estavam lá fazendo sapeque e aiá, pelo jeito, como diria o nosso Marcelão. Põe a reportagem no ar para entender direito essa história. Esses jovens que aparecem no vídeo achavam que não estavam fazendo nada demais ao praticarem sexo dentro de um carro em via pública com uma menina, mas Benedito Sampaio, de 19 anos, e Josiel de Souza, de 25, foram presos em flagrante. Agora eles vão responder por estupro de vulnerável, ato obsceno e corrupção de menor. Tu também não sabia que ela tinha só 12 anos? Não sabia. Porque a gente sabia que ela tinha 18. Ela não fala a idade? Ela falou que tinha 18. E agora vocês dois estão aqui no corró. A polícia militar contou à nossa equipe que estava fazendo um patrulhamento de rotina quando viu um carro parado no meio da rua. Tudo muito suspeito. Os policiais se aproximaram e viram que a película era bastante escura. Eles então usaram uma lanterna para enxergar melhor o interior do veículo. E aí eles viram os 2 maiores de idade e a adolescente sem roupa. Os rapazes foram levados para a delegacia. Os pais da menina e o conselho tutelar foram chamados. Na delegacia, os rapazes confessaram ter praticado sexo com a menina. Por que você estava com a criança? Ela sabe porque eu estava com ela. Ela consentiu? Consentiu. Mas ela tem 12 anos apenas. Você viu o tamanho dela? E você tem 19. Ela não me falou a idade, não. Ela não te falou a idade? Não. Disseram ainda conhecê-la há bastante tempo e já ter ficado com a adolescente outras vezes. Os jovens já foram levados para o presídio de Águas Lindas de Goiás. Mas olha, tem pai que tem que ficar de olho nas filhas, porque tem muita menina que desde cedo já quer fazer coisa errada, hein? Então tem que ficar de olho, tem que orientar, tem que ter um diálogo aberto em casa, não é? Tem que ir aos poucos explicando como é que as coisas funcionam, porque tem menina também que com 12 anos, olha, vou te falar, e como o rapaz disse na matéria, ela é grande a menina, não é? Troncuda, não parecia ter só 12 anos, não. Não que eles estejam certos, estão completamente errados. É um crime de pedofilia. Agora, que muitos pais têm que orientar melhor os filhos, tem. O dono de um mercado e o filho, que é gerente, reagem a um assalto. 2 bandidos armados com faca invadiram o local. Me dá a imagem, tem o flagrante aí, hein? Repara, o de capacete está com 2 facas e ameaça o gerente. O ladrão o golpeia, mas quando ele se distrai, repara só o que o gerente vai fazer. Ele vai reagir de uma maneira impressionante, parecia tudo perdido. Quando o gerente consegue levar melhor. Olha aí. Ele parte para cima, o gerente tenta fugir. São imagens do momento exato de toda a ação. Repare, ele consegue derrubar o rapaz. Ao ver o cúmplice sendo agredido, o outro ladrão vai atrás do gerente, que corre para o meio da rua. Põe no ar a reportagem. É final de expediente. O gerente está animado e conversa do lado de fora do balcão quando os 2 assaltantes entram. Um deles, com um capacete na cabeça, segura 2 facas. Em seguida, o comparsa com uma camisa enrolada na cabeça e uma faca na mão também entra. Eles anunciam um assalto. O rapaz com o capacete fica do lado de fora, manda o gerente deitar no chão e faz ameaças com o facão. Muito agressivo, o bandido parte para cima e dá um golpe na vítima, que fica ferida na mão. Por um instante, o bandido se distrai e olha para o lado. O comerciante, então, aproveita e empurra o criminoso, que cai para fora do comércio.
Em seguida, o gerente ainda chuta o assaltante. Enquanto um dos bandidos ficou do lado de fora do mercado, o outro veio até o caixa e pegou cerca de R$500. Quando percebeu o que estava acontecendo com o comparsa, o bandido correu. Foi aí que o dono do comércio decidiu agir. Ao perceber a aproximação do bandido, o rapaz que reagiu corre para o meio da rua. O dono do mercado vem em seguida e tenta segurar o criminoso. Num golpe rápido, o assaltante acerta a faca na cabeça do comerciante. O bandido volta para o caixa com o rosto descoberto. Do lado de dentro, a câmera flagra a agitação do suspeito. Ele aponta o facão na direção do gerente e depois pega uma das gavetas onde está o dinheiro. Enquanto isso, do lado de fora, o gerente tenta desarmar o criminoso, mas é novamente ameaçado e corre. O dono do mercado, com a cabeça machucada, pega um pedaço de ferro e corre atrás do assaltante. Veja que as notas que estavam na gaveta caem no chão e os suspeitos fogem. O homem que aparece com a barra de ferro na mão é seu José Raimundo, de 63 anos. O funcionário estava lá, entrou em desespero, porque ela não conseguia abrir o caixa. Aí eu estava lá perto, falei, espera que eu abra. Assim, calma, fui abrir o caixa para ele. Ele teve um corte na cabeça e levou 8 pontos. Disse que reagiu ao ver o filho ameaçado pelos bandidos. Não pensei em nada, a única coisa que eu pensei é que eu ia defender ele, porque o rapaz que estava aqui dentro saiu atrás dele lá na rua. Essa foi a terceira vez que o mercado foi assaltado só esse ano. O dono desconfia que os bandidos são os mesmos. Eles estavam bem alterados na hora do roubo. Principalmente o que estava fora estava muito alterado. No momento da fuga, cada um dos bandidos correu para um lado da rua. Um deles deixou para trás uma mochila e o dinheiro roubado do mercado. As notas ficaram espalhadas aqui na entrada e pela rua. Os bandidos não foram presos. O gerente que reagiu teve um corte na mão e levou 4 pontos. Assustado, ele preferiu não dar entrevista. O pai dele está revoltado com a violência dos bandidos. Me dá a imagem do tiroteio, você vai vendo comigo. A nossa equipe no meio do fogo cruzado, abre o áudio. Peraí, tá vendo o que tá dando? Os policiais são obrigados a deitar no chão para se proteger dos tiros, os traficantes revidam. É a chamada faixa de Gaza do Brasil, hein? É bandido nos dois lados. O nosso repórter Hernani Alves acompanha tudo. Veja a reportagem exclusiva. Policiais da CORE, a Coordenadoria de Recursos Especiais em ação na zona norte do Rio de Janeiro. Você vê a movimentação dos agentes que vão chegando à comunidade de Manguinhos. É uma operação que precisa ser cuidadosa, já que esse é um território controlado por traficantes e existe a possibilidade de reação por parte dos bandidos. O objetivo dessas equipes é cumprir 5 mandados de prisão contra assassinos de um policial militar. Tiros, hein? Todo mundo tá maluco, cara. Só logo pra lá. Peraí, tá vendo o que tá dando? Passou de moto lá. Olha o colega ali na frente. Olha só a nossa situação. Os bandidos passaram atirando contra um grupo de policiais. Os agentes da Polícia Civil revidaram. A situação está bastante tensa. Mostra ali, ó. Tem um policial sentado ali. Olha aí. Agora os agentes vão se posicionando para o contra-ataque. Sai daí, meu senhor! Sai da rua! Os policiais estão pedindo para os moradores saírem da rua. O risco de bala perdida é grande. Que situação. Corre, Bedeu. Corre. Os policiais estão aqui, ó. Neste ponto a gente observa, ó, o chinelo que foi deixado para trás por um dos bandidos. Olha aí, agora os agentes estão correndo porque existe a informação de que no meio do tiroteio um morador teria sido atingido por uma bala perdida. E o delegado está chamando as equipes porque, de fato, uma pessoa foi atingida durante o confronto. Os moradores estão muito exaltados. A situação fica crítica. Mataram o garoto! Só tinha eles! Não tinha bandido não, só tinha eles! Um deu tiro em cima do outro! Eles deram tiro em cima do outro! Moradores acusam policiais de terem feito o disparo que matou a vítima. Segundo parentes, o baleado foi o menino Christian Soares da Silva, de 12 anos de idade. Deram um pro alto, eu acho,
Aí geral saiu correndo de dentro do campo, ele como? Deu um tirão nas costas do menor, o menor caiu por aí, ó. Essa posição da polícia de entrar tirando, não pode continuar, cara! Não pode! Eles são treinados, cara! Será que ele vai errar um tiro na criança? A avó do garoto, ao saber da notícia, está muito nervosa, desmaiou ali, está sendo amparada pelos moradores. A situação aqui está bastante complicada, muito complicada. Deixa ela ver não, feijão. Uma criança de 12 anos. Olha a vida do moleque, a barra perdida é isso. Ninguém quer o PP não, rapaz. Só tá matando as crianças. Este é tio da vítima, acaba de receber a notícia, está muito abalado. O senhor ficou sabendo agora? Eu vi agora meu sobrinho morto ali, gente. Pelo amor de Deus, pelo amor de E agora a Polícia Civil enfrenta bastante dificuldade para isolar a área. Há muitos moradores indignados, a situação bastante tensa. Os agentes vão tentando convencer essas pessoas a deixarem o local para que a perícia possa ser realizada. Correria, tumulto, hein? A ação que terminou com a morte do garoto era coordenada pela Divisão de Homicídios. A DH tinha o apoio da CORE, a Coordenadoria de Recursos Especiais da Polícia Civil, e de PMs da UPP, a Unidade de Polícia Pacificadora. Os investigadores vão apurar a versão dos moradores, mas acreditam que o tiro que matou o menino tenha sido feito por bandidos. A comunidade de Manguinhos é dominada por traficantes perigosos. Os policiais estavam atrás de 5 criminosos que mataram um PM em abril. Cleiton Fagner Alves Dias foi atacado pelos bandidos depois de deixar o serviço. O PM trabalhava aqui na UPP, a Unidade de Polícia Pacificadora da comunidade de Manguinhos. Depois de 4 meses de investigação, os agentes da Divisão de Homicídios chegaram a uma conclusão. O policial militar foi vítima de uma emboscada de traficantes. Os bandidos estavam insatisfeitos com a quantidade de prisões realizadas pelo agente. Ele tinha um perfil muito aguerrido, era um policial muito corajoso que vinha desempenhando um excelente papel na localidade. Isso provocou a ira de criminosos daquele local, que armaram essa emboscada contra ele quando ele voltava para casa na moto e dispararam uma série de tiros pelas costas. Os investigadores conseguiram prender Bruno Ricardo Correia da Silva, conhecido como Lambão. A operação em Manguinhos terminou assim que o corpo de Christian Soares da Silva foi removido. Policiais civis deixaram a comunidade em meio a um novo confronto. Pior de tudo que o governo do Rio de Janeiro tem a cara de pau ainda de dizer que Manguinhos é pacificada, que essa comunidade, que é faixa de Gaza. Eu morei no Rio de Janeiro durante 6 anos, passei muito ali nessa rua Leopoldo Bulhões, que dá acesso a essa comunidade, e sempre foi muito tiro, mas parece que agora, que depois que pacificaram, está mais violento do que antes. É estranho, não é? Precisa rever esse conceito de pacificação das comunidades para saber onde é que estão errando, porque é muito fácil chegar lá, bota a bandeira e falar que é pacificado agora. E não é, os moradores acordam ouvindo o tiro e não conseguem dormir de tanto tiro que continua rolando madrugada. Nosso Hernani Alves tem novas informações. Fala, Hernani, boa noite. Boa noite, Bate. Olha, a polícia informou que esse garoto que foi morto durante a operação tinha 4 passagens por furtos e roubos. O que acontece? Uma pistola foi encontrada perto do corpo. No entanto, os investigadores descartam que essa arma estivesse com o menino. Agora, a Divisão de Homicídios está apurando o caso, ouvindo principalmente testemunhas, e um detalhe pode ter prejudicado essa investigação. Durante a perícia, muita gente, muitos moradores revoltados ficaram em cima, perto do corpo e, de certa forma, alteraram a cena do crime. Recolheram cápsulas, enfim, modificaram as posições de alguns objetos. Isso pode, de certa forma, atrapalhar um pouco a investigação que está em andamento na Divisão de Homicídios aqui do Rio de Janeiro. Bate. Obrigado pelas informações, Hernani. Volto já com você. Um criminoso de 16 anos é preso tentando roubar celulares dentro de um shopping. O menor se esconde na loja e espera o local fechar para roubar durante a noite. Veja.
O plano estava quase dando certo quando o adolescente foi descoberto por uma funcionária da loja. Estas imagens mostram o momento que os ladrões chegam à loja em um shopping de Osasco. Eles se dividem. O primeiro passa perto da câmera de segurança e mexe o tempo todo no celular. Segundos depois, o menor aparece mais ao fundo com uma mochila nas costas e é seguido por um comparsa, também de mochila. Nesta imagem, ele aparece deixando o local, mas a loja fechou e o adolescente continuou lá dentro. Um novo tipo de golpe que tem sido usado para furtar aparelhos de celular caros. O menor de 16 anos se escondeu atrás de uma geladeira e ficou quase 15 horas dentro da loja. O menor estava com esta mochila e dentro ele levava ferramentas para arrombar o estoque do comércio. Chaves de fenda, este estilete e até uma lanterna para iluminar a escuridão dentro da loja. Se não tivesse sido flagrado, ele fugiria sem chamar a atenção quando a loja fosse reaberta pela manhã. Ele também estava com 2 celulares que custam um total de R$5.000. Mas os aparelhos eram falsos, aqueles que ficam apenas para mostruário. Segundo a polícia, o menor faz parte de uma quadrilha de Brasília que viaja ao país cometendo esse tipo de furto. Pelas informações que eu tenho, nos 2 shoppings foram subtraídos em torno de R$250 mil de aparelhos. Outro adolescente já havia sido flagrado há 2 semanas tentando se esconder em outra loja no mesmo shopping. A polícia agora está atrás dos demais integrantes da quadrilha. Meus amigos, olha, a polícia do Brasil já está em contato com as autoridades da África do Sul para tentar localizar o casal Lino e Lia, acusados de matar o menino Ezra, de 7 anos, que foi encontrado morto dentro de um freezer no centro de São Paulo. A mãe e o padrasto do garoto fugiram e devem responder por homicídio triplamente qualificado, por motivo fútil, por meio cruel e por não terem possibilitado que o garoto se defendesse. Como vocês sabem, eu tenho as imagens, me dá a imagem, por favor, que o Cidade Alerta mostrou em primeira mão. Momento que o casal deixava o Brasil, eles pegaram um ônibus de São Paulo para Brasília. Em Brasília compraram uma passagem para o Catar, no Oriente Médio. Foram para Doha, capital do Catar, é um país que fica perto dos Emirados Árabes também, perto ali de Dubai. E aí o que é que eles fizeram? Pegaram um avião em Brasília, fizeram uma conexão em São Paulo, aqui trocaram de avião, pegaram um voo da Qatar que sai de madrugada do aeroporto de Guarulhos e fugiram. E eles estavam assim, olha, na maior tranquilidade, mas a nova informação já foi pedida a prisão. O casal pode ser preso, portanto, a qualquer momento. Pode encher a tela. A mãe e o padrasto do menino Ezra, de 7 anos, que foi assassinado e encontrado dentro de um freezer na casa onde morava, continuam foragidos. Segundo informações da polícia, após cometerem o crime, Lino, Lia e as 2 filhas foram de ônibus de São Paulo para Brasília. No Distrito Federal, o casal comprou em dinheiro passagens aéreas para o Catar, no Oriente Médio. O voo deles fez escala em São Paulo, no aeroporto de Guarulhos, antes de ir para fora do Brasil. Repare nessas imagens. Este é o último registro do casal e das 2 filhas em solo brasileiro. Nos corredores do Aeroporto Internacional de Guarulhos, Lino anda com a filha mais velha, de 4 anos, no colo. Lia coloca a filha mais nova no chão. O casal parece estar muito tranquilo. Repare na data que aparece nas imagens no circuito de segurança do aeroporto. Eles embarcaram no dia 3 de setembro. O corpo do menino Ezra só foi encontrado 2 dias depois, no dia 5. De acordo com funcionários do IML, caso nenhum parente biológico apareça para retirar o corpo, Ezra poderá ser enterrado como indigente. Pois é, eu vou direto até a Delegacia de Homicídios, onde está o nosso repórter Bruno Peruca, que tem novas informações. Pois não, Peruca? Olha, Vilbate, a Polícia Civil já solicitou, para a Polícia Federal tentar, na verdade, localizar esse casal. A Polícia Federal faz um trabalho de buscas nesse momento. O que acontece? A Justiça já decretou a prisão preventiva, do padrasto e também da mãe desta criança que foi assassinada. A Polícia Federal já entrou em contato com o consulado
africano, né? E o consulado africano já entrou em contato com o tio dessa criança, que ele deve vir para o Brasil para poder liberar o corpo, a criança daí para fazer todo o procedimento, para que o corpo dessa criança seja levado lá para o país de origem, para poder ser feito todo o procedimento, todo o enterro. Então a notícia a informação é nesse momento. Ainda o casal não foi encontrado pela polícia, mas a Polícia Federal já tem informações de onde esse casal possa estar. Então ele pode ser preso, eles podem ser presos a qualquer momento, viu, Bate? Obrigado, Peruca. Janete sempre diz que gosta de homem mais velho. Quando conhece Manuel de 39 anos a mais do que ela, se apaixona. Ela nem se importa com o fato de Manuel ser um homem casado. Eles resolvem se tornar amantes até que a esposa de Manuel descobre. Manuel assume o romance com Janete e os dois vão morar juntos. Presta bem atenção, com o tempo a relação esfria, até que um dia o Manuel vai até a casa da família de Janete e diz que a encontrou morta. Simplesmente assim, do dia para a noite. Olha, encontrei ela morta em casa, o que a gente faz? Ele conta que a esposa estava trancada num quarto há 3 dias, que ele não tinha percebido. A história, obviamente, não convence. Polícia, então, começa a investigar, chega o laudo. No laudo está lá apontado, Janete foi assassinada desde então. O Manuel tenta provar que não foi ele quem matou. Mas as evidências são grandes e o caso tem outros detalhes intrigantes que você acompanha agora comigo. Eram 11h58 da manhã, quando a polícia soube que uma mulher estava morta no quarto da própria casa. Janete. Outro detalhe, naquele momento, a morte foi apontada como natural. Ele teve que dar a notícia. Ai, eu acho que eu não consigo falar muito, não. A irmã caçula ainda tem dificuldade para falar do instante em que a notícia chegou. Chama a atenção saber que no dia em que tudo aconteceu, Manuel não ligou para uma ambulância, no caso o SAMU. Também não acionou os bombeiros, muito menos a polícia. Ele veio a pé à casa da família. Caminhou cerca de 25 minutos até aqui, quando bateu na porta e entrou. Dentro da cozinha e em contato com o cunhado da vítima, apenas disse: Janete está morta. Foi quando a família soube o que tinha acontecido e imediatamente, aí sim, ligou para a polícia. Janete de Souza Custódio tinha só 36 anos. O marido dela, Manuel Custódio, é bem mais velho. Naquele ano, tinha 69. Ele só ficou parado. Ficou parado, sem reação. Como ele sempre teve esse jeito, entendeu, Cindy? Não tem reação nenhuma. A história dos dois começou 12 anos antes. Janete e Manuel esconderam o namoro por causa da diferença de idade. Uma conta que nunca fechou para a família. Janete chegou a inventar um nome para despistar. Era o André o tempo inteiro. O tempo inteiro o André. Só que esse André era invisível, que ninguém sabia quem era. Quando decidiram morar juntos, ela tinha 24 e ele cerca de 57 anos. Além da menina que Janete tinha de outra relação e que Manuel tratava como filha, o casal teve mais outra criança, que nasceu especial. A menina tinha 14 anos quando a mãe apareceu morta. A filha de Janete e Manuel contou para a polícia o que sabia, e a versão dela é parecida com a do pai. A mesma que foi ouvida pela irmã mais velha da vítima. E ele conseguiu, com um cabo de vassoura, puxar a chave que estava em cima do chinelo dela, abrir a porta e aí foi que ele constatou que ela estava morta. Ele não chamou o vizinho, Os não peritos ligou, disseram que a morte ocorreu em que dia? No domingo de madrugada. E o corpo foi achado quando? Que ele veio aqui foi na quarta-feira. O que aconteceu de fato dentro da casa ainda é, em parte, um mistério. Isso porque, depois que o laudo da perícia foi emitido, constatou-se: Janete foi assassinada. A grande questão é: quem a matou? A conclusão dos médicos legistas é de que Janete foi morta por asfixia, que sofreu uma pressão no pescoço, o que eles chamam de constrição, e que há evidências sugestivas de esganadura. Laudo pericial do corpo que ficou pronto apenas 5 meses depois do crime.
Não acredito, eu não vim buscar um laudo dessa forma, eu vim buscar um laudo porque tem que pegar mesmo, mas um laudo de uma pessoa que morreu de uma morte natural. Não pode ser, meu Deus, como que é isso? Manuel se transformou no principal suspeito. Chegou até a ser acusado pelo Ministério Público. Ainda falei com ele, depois ele chegou perto de mim. A senhora vê, dona Aura, sempre como é que é as coisas, né? Ela pedia tanto para morrer assim, para não dar trabalho a ninguém, aí foi do jeito que ela quis. Decidimos buscar o marido da vítima e descobrimos que ele mora na mesma casa. São duas casas. No andar de baixo é uma família. E no andar de cima ainda mora o seu Manuel. Uma criança nos atendeu, subiu e chamou o seu Manuel, que disse que iria colocar apenas uma bermuda e já estava descendo. Vamos ver se ele conversa conosco sobre o assunto. Não demora e o homem que aparece é bem diferente daquele das fotografias. Evidentemente mais velho, tem cabelos ralos, grisalhos. Está com mais rugas, peso e caminha com dificuldade. Ali mesmo na garagem, atrás da grade, ele concorda em falar. Puxei com o rodo a chave e abri a porta. Aí eu levei a mão assim nas costas dela, que estava fria, né? Manuel tem hoje 74 anos. Fui lá no Luiz, que é o cunhado dela, né? Para poder ir comigo lá, porque eu não tinha condição de falar, né? Eu ia falar, eu chorava, né? Conta que sempre foi pressionado pela família de Janete, que casou em comunhão de bens e que amava a mulher. Eu sinto muita falta de Janete e eu acho que mulher que nem aquela, eu não acho luz acesa. Mas como sair dali sem perguntar o óbvio? O senhor, inclusive, foi apontado como principal suspeito deste crime. Pois... Crime que o senhor nega. Eu nego e eu tenho certeza que não é eu e nem por ninguém. Manuel não recua, não esboça reações. Ela dormia só de bruxo, toda a vida dormia de bruxo. Aquilo lá ela deve ter afogado no travesseiro. No travesseiro. Porque se fosse a minha mão que fosse ali, ficava as marcas, né? Ficava as marcas. Agora, se ela fosse a mesma enforcada, a minha mão saía no laudo, né? Por 20 minutos se mantém ali. Responde a tudo que pergunto sem hesitar. O laudo diz que ela foi assassinada. Alguém entrou na casa? Ninguém. Ela não foi assassinada. Eu tenho a plena certeza que foi esse luz do céu. Que ela não foi assassinada, ela morreu do problema mesmo da saúde dela. A Polícia Civil chega a acolher o depoimento da policial militar que atendeu a ocorrência supostamente de morte natural. A PM foi ouvida por conta do boletim de ocorrência. Ao atender a chamada, a policial escreveu: foi constatada a morte natural, a ser esclarecida. O fato é que 5 anos se passaram e ninguém afirmou até agora o que ocorreu. O porquê que o laudo diz isso? Ele é um suspeito, só ele estava na casa, né, com a filha e... Então, quem fez isso, né? Quem fez isso com ela? Atenção Brasil, tenho informações ao vivo direto do helicóptero da Record em São Paulo. Um acidente grave agora, hein? Um acidente na zona leste de São Paulo, bairro de Arthur Alvim. Segundo as informações preliminares, os primeiros detalhes dão conta que seria um acidente envolvendo um carro e um caminhão com uma vítima que estaria sendo, nesse momento, socorrida no local. Você acompanha comigo o carro do resgate do Corpo de Bombeiros com os médicos. Já está no local onde aconteceu a batida. Muitas pessoas em volta acompanham, nesse momento, os desdobramentos desse acidente. Um dos bairros mais movimentados e populosos da zona leste de São Paulo. Mais querido também, um dos mais queridos, que é Arthur Alvim. É, nesse momento, o alvo desse acidente grave que deixa uma pessoa ferida. Esse ali seria o caminhão e o carro que está estacionado com a traseira colada à porta. Seriam os dois veículos envolvidos nessa batida. Aliás, parece esse carro, não, esse carro em cima da faixa de pedestre, né? Carro em cima da faixa de pedestre. Daqui a pouco eu volto com outros detalhes para você que está ligado aqui no Cidade Alerta. Briga em frente a uma universidade no bairro Nobre durante uma festa de estudantes de relações internacionais
a confusão começa. Pelo menos 10 pessoas pegam tijolos e pedras e saem para pancadaria. Abre o áudio aí para mim. Sai daí, Tui! Sai daí, Tui! As pessoas começam uma briga generalizada. Do lado tinha uma construção. Eles pegam todos os equipamentos, todo o material de construção e começam a jogar. Repara no rapaz aí de camisa amarela, olha. Repara. São imagens exclusivas do nosso Cidade Alerta. O rapaz ali na frente de camisa amarela apanha covardemente de 3 pessoas, apanha até desmaiar. Põe no ar. Este é um dos momentos de toda a confusão. Sai daí, Tui! Sai daí, Tui! Veja que pelo menos 10 pessoas se armam com tijolos e arremessam contra uma pessoa que está caída. Sai daí, Tui! Sai daí, Tui! Em seguida, todos correm em direção a um posto de combustíveis. Foi aqui a cena mais violenta da briga. Em seguida, a polícia chega. Assim que o dia amanheceu, os funcionários da obra chegaram para trabalhar e encontraram um cenário de muita violência. Chegou, tava tudo aqui, eles jogaram o tijolo para cá, né, o dono do bar. E um punhado quebrado ali dentro do buraco. Tinha caco de vidro? Tinha, daí limpou tudo. Durante todo o dia, investigadores estiveram no local à procura de testemunhas. O tumulto foi em frente a uma universidade na Zona Sul, área nobre de Ribeirão Preto. Neste bar acontecia uma festa de alunos do curso de Relações Internacionais. Além dos vídeos, a polícia também está analisando as imagens das câmeras de segurança do posto de combustíveis. Elas podem ajudar na identificação de todos envolvidos na confusão. Os investigadores não gravaram entrevista, mas o trabalho é para saber o motivo e onde a briga começou. Quero lembrar você de todo o Brasil, que todo dia, 6 da manhã, estou te esperando aqui na tela da Record. 6 da manhã para São Paulo, 6h30 para todo o Brasil, depois vamos direto até às 7h30 para o país todo e depois às 7h30 até às 9 da manhã com São Paulo no ar, só para São Paulo. Portanto, eu conto com o carinho. Quero agradecer, aliás, o carinho da grande audiência que nós tivemos durante toda essa semana, não só nos nossos programas da manhã, mas também um sucesso absoluto, o nosso Balanço Geral da Tarde, com o Gotino aqui em São Paulo, mas em todo o Brasil também com excelentes resultados. O Cidade Alerta do Marcelão, a novela 10 Mandamentos, que está dando aí uma dor de cabeça danada para a concorrência. Muito obrigado por você cada dia mais escolher a nossa Rede Record para se divertir e também ficar bem informado. Obrigado. Presos 4 suspeitos que faziam parte de uma quadrilha que ataca carros fortes no estado de São Paulo. Me dá a imagem, por favor. Com um grupo, a polícia apreendeu, gente, imagine só, uma arma antiaérea avaliada em R$500 mil. Ademir, que é ex-sargento do Exército, teria usado todo o aprendizado dele no Exército, ou seja, os cursos pagos com dinheiro do povo, para depois atacar a gente. Põe no ar. Além do armamento pesado, a quadrilha usava até escudo nos assaltos. Em uma das ações, os criminosos abordam vigilantes, enquanto eles estavam descarregando os malotes de dinheiro no estacionamento de uma transportadora. Os funcionários reagem e um deles tenta buscar proteção dentro do carro forte. A quadrilha usa 2 vigilantes como escudo para fugir com os malotes. Os assaltantes são suspeitos de pelo menos outros 5 ataques. O carro blindado que seria usado no próximo crime tinha 2 furos no vidro traseiro. Essa foi a maneira que os criminosos encontraram para se proteger e, ao mesmo tempo, conseguir utilizar uma arma com capacidade para perfurar a blindagem de um carro forte. A maneira como os criminosos agiam levou a polícia a desconfiar que eles recebiam um treinamento especial semelhante ao das Forças Armadas. A suspeita veio por meio de outra câmera que mostra o assalto em Campinas, no interior de São Paulo, de um ângulo diferente. Eles chegam em 3 carros, um deles blindado. No alto do vídeo, um dos criminosos comanda a ação. Ele foi identificado como Ademir Luiz Rondon, ex-sargento do Exército, que foi expulso das Forças Armadas por envolvimento com roubo. A gente sempre entrevistando os vigilantes, eles até falavam, olha, parecia polícia. A polícia descobriu que os assaltantes planejavam atacar um carro forte entre Valinhos e Vinhedo, próximo a Campinas. Só que eles poderiam estar reunidos em 3 lugares diferentes. Os agentes então decidiram montar uma operação simultânea e encontraram os criminosos reunidos em uma casa. O ex-sargento também foi preso. As armas usadas nos crimes estavam escondidas em uma tubulação no quintal da casa. Entre elas, o fuzil antiaéreo, avaliado em R$500 mil. O armamento vai ajudar a polícia a descobrir quantos ataques a quadrilha praticou.
Está preso o integrante da quadrilha de roubo de carros que aceita encomendas. Alexandre foi flagrado 2 vezes por câmeras de segurança. Com ele, a polícia encontrou uma agenda com pedidos. Os receptadores faziam pedidos especiais como a marca do carro, o modelo, se queria banco de couro ou não, se queria aparelho de DVD, como se fosse um mercado lícito e não fosse crime. A quadrilha roubava pelo menos 2 carros por dia a partir das 6 horas da manhã. Veja só. Seria mais um dia tranquilo de trabalho se o motorista do carro vermelho não tivesse cruzado com os ladrões que estão no veículo prata, parado na esquina. Enquanto o comerciário manobra, um dos bandidos sobe a rua a pé. O homem de boné e casaco saca uma arma e anuncia o roubo. O condutor deixa o veículo e fica na calçada. O ladrão assume o volante e ainda dá marcha ré e volta para exigir a carteira do motorista, que fica com os documentos e entrega apenas o dinheiro. Veja mais uma vez, agora com a imagem mais fechada, o momento em que o criminoso se aproxima do carro onde está a vítima. Após o roubo, que durou aproximadamente 1 minuto e meio, o comerciário corre para acionar a polícia. Assim que eu estava encostando o carro, na verdade eu não tinha nem desligado o carro, eu tinha encostado o carro, mas eu estava pegando objetos meus dentro do carro ainda. Quando eu vi esse cidadão entrar na rua, eu não maldei, né? Porque muita gente passa esse momento na rua, eu não maldei. E continuei com a cabeça baixa, pegando. Quando eu dei por conta, ele já estava com a mão na porta, me pedindo que eu deixasse o carro, mas deixasse a chave na ignição. O alerta está na placa e foi aqui nesta esquina do bairro de Quintino que o comerciário teve o veículo levado pelos criminosos por volta das 6 da manhã no fim do mês passado. Segundo as investigações, os autores do crime pertencem a uma quadrilha especializada em roubos de carro aqui na Zona Norte. O detalhe é que todos os veículos são roubados por encomenda. O veículo vermelho da vítima ainda não foi localizado, mas o homem que abordou e roubou o trabalhador já está atrás das grades. Alexandre das Chagas, de 44 anos, foi reconhecido pelo comerciário e outras vítimas. O suspeito foi preso em Rocha Miranda, no subúrbio, na semana passada. E com ele foi apreendida uma agenda com a lista de pedidos. São anotações de marcas e modelos dos carros a serem roubados. De acordo com as investigações, o grupo agia sempre por volta das 6 da manhã e chegava a roubar até 2 veículos por dia. A delegacia de Honório Gurgel, que prendeu Alexandre e investiga os roubos matinais, localizou um outro vídeo que flagrou a ação de Alexandre e do comparsa na área da Distrital de Campinho. O roubo aconteceu na rua Duarte Teixeira, também em Quintino, e por volta das 6 da manhã. Os suspeitos estão em 2 carros. Alexandre estaciona o carro preto na calçada, retira objetos e segue de carona no veículo vermelho. A polícia acredita que os criminosos retornariam para buscar o carro, mas o automóvel foi localizado antes pela própria vítima. A Polícia Civil já pediu a prisão temporária do segundo suspeito. O homem tem 21 anos e seria um militar da aeronáutica. O próximo passo é identificar a pessoa que fazia as encomendas. Olha, me dá as imagens do helicóptero da Record, por favor. Boa notícia para quem gosta de frio em São Paulo, hein? Tô sabendo por meio dos meus amigos cariocas que lá também tá um frio danado com chuva. Choveu bastante no Rio de Janeiro agora no começo da noite. Mas aqui em São Paulo, olha, o frio registra agora o termômetro, pelo menos os termômetros estão marcando 12 graus em São Paulo. Portanto, muito frio na capital paulista. Você de toda a cidade de São Paulo, região metropolitana, de todo o Brasil. Independente se está frio, se está calor, aproveite muito a sua noite de sábado ao lado de quem você gosta, ao lado de quem você ama. 2 menores de 16 anos são presos por assaltar um bar, mas estão tranquilos na delegacia. Dizem que já estão acostumados com prisões, que nunca dá em nada, dizem que estão bêbados. Veja comigo. Na delegacia, os 2 jovens pareciam tranquilos. De boa, acostumado com esse negócio aí. Por que vocês estão balançando de um lado pro outro assim? Ah, tá no bicho, eu tava bêbado, cara. Vocês estão bêbados agora? Chapado. Tomei uma garrafa de martini lá. Tomou uma garrafa inteira de martini. Em 20 minutos. Nem isso, 10 minutos. Os 2 adolescentes têm 16 anos e foram apreendidos depois de assaltar este bar. Com eles foram encontrados R$ 146 e esta réplica de arma feita com sabão e fita isolante. Os detidos assumiram o crime.
Aí pro cara dar o dinheiro, mano. O cara abriu o caixa lá, eu peguei o dinheiro e saí fora. Os menores foram encontrados cerca de 30 minutos depois neste matagal, que fica a poucos metros do bar. Eles ainda tentaram enganar os policiais. Como é que foi quando a polícia chegou? Ah, tentei correr, né, mano? Mas não deu certo não, a calça ficou agarrada na bermuda e ficou tudo estripalhado e fiquei só de cueca no meio da rua lá, mano. E falaram que só foram apreendidos porque não conhecem bem a cidade de Varginha. Conheci esse fato cedo, esse não tinha pegado não, mano. Mas como que ela conhece tudo aí, já pegou nós. Não dá nada não. Antes do assalto, os rapazes tinham acabado de fugir de uma clínica de reabilitação para dependentes químicos que fica em Eloy Mendes. Apesar da pouca idade, os menores possuem várias passagens pela polícia. Não sei quantas vezes que eu fui apreendido. Já muitas vezes tráfico de droga, roubo de joalheria, tentativa de roubo. Perdi as contas, cara. Você já tem passagem por quê? Pelo mesmo caso e pelo tráfico. Tem roubo, tem 57 e tráfico. Os dois adolescentes foram encaminhados novamente para a clínica de reabilitação. Polícia procura bandidos que atiraram num policial militar num assalto na zona oeste do Rio de Janeiro. O PM estava a caminho do trabalho. Veja. O crime foi por volta das 7 horas da manhã. A vítima estava de carro indo para o trabalho quando foi abordada pelos criminosos, que atiraram para matar quando descobriram que o motorista era um policial militar e estava fardado. O PM foi trazido às pressas aqui para o hospital Albert Schweitzer, em Realengo. Ele levou um tiro no peito. O projétil não atingiu nenhum órgão vital. Em maio deste ano, a mulher do policial, que também era PM, foi baleada durante uma perseguição a bandidos em Realengo. A soldado Driele Lasnor, de 25 anos, ficou internada no Hospital Estadual Alberto Torres, em São Gonçalo. Um mês depois, a policial não resistiu e morreu. Driele foi enterrada com honras militares. Os 3 suspeitos conseguiram fugir após o veículo bater no muro de uma igreja. A polícia conseguiu prender 2 deles, Gustavo Marques de Assunção, de 26 anos, e Rafael Paiva de Oliveira, de 22. Segundo a Polícia Civil, com os criminosos foram apreendidas 2 pistolas. Eles respondem por homicídio, porte ilegal de arma e associação para o tráfico de drogas. Ela era excelente, uma filha de primeira linha. Ela trabalhava num banco com curso superior e resolveu fazer prova para a polícia e percebeu que era isso que ela gostava. E não foi a primeira vez que a família sofreu esta dor. Há 10 anos, o pai de Driele, que era lotado no mesmo batalhão, também foi assassinado em serviço. Muito bem, quero lembrar vocês que todos os dias, coloquem um despertador, não me decepcionem, 6 da manhã em ponto, tem o nosso Balanço Geral Manhã para São Paulo, 6h30, a gente abre a janela para todo o Brasil, portanto eu conto com a audiência de vocês, com todas as informações da noite, da madrugada, do trânsito, os nossos helicópteros em vários estados do Brasil mostrando ao vivo a situação de momento. Vem aí, meus amigos, o Edu Ribeiro e a Adriana Araújo com o Jornal da Record. Portanto, eu estou de volta segunda às 6 da manhã e o Marcelão de volta ao Cidade Alerta depois da merecida folga. Um bom fim de semana para você, bom frio aqui em São Paulo e até segunda. Até lá.